Então, shalom a todas, né? Cumprimentei que o Senhor fale muito ao nosso coração e essa palavra fique guardada, cravada em nosso coração, porque o Senhor vem falar de amor para nós nessa tarde, ele vem falar de obediência. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, porque o verso 15 do Evangelho de Jesus que João escreveu, lá no capítulo 14, o verso 15, diz assim: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quais são os mandamentos do Senhor? Se você pesquisar a Bíblia toda, ele vai dizer que ele é a palavra. Então, os mandamentos dele são a sua palavra. E aí a gente fica dizendo para o Senhor assim: Eu te amo, Senhor. Quantas vezes a gente fala, Eu te amo, Senhor? E ele deve ficar assim entristecido, porque não vê esse amor na prática, não vê a obediência, porque se você ama, você guarda os mandamentos. E o que é guardar os mandamentos? É obedecer a palavra. Então, cada vez que você faz algo que é contrário ao que a palavra diz, ao que a palavra escreve, você está dizendo que não ama o Senhor, e não sou eu que falo isso, não, né? E o que é mais interessante é que se você ama o Senhor, né, e guarda os seus mandamentos, se ama, você guarda. E se você guarda, ele faz o quê? Olha que promessa linda. Ele fala que enviará outro, outro consolador. Se você vai lá no grego pesquisar o que é esse outro, não é um outro diferente, é um outro igual. No grego você tem essa separação da palavra outro, são palavras diferentes. Essa aqui é aquele igual a ele, é o próprio Jesus de uma outra forma, de uma forma invisível, não na forma humana, como ele está ali falando com seus discípulos. Então, ele fala que vai nos enviar um consolador se nós obedecermos aos seus mandamentos, se nós andarmos em amor ao Senhor. Porque quem ama, obedece naturalmente. Porque quem ama quer agradar aquele a quem você ama e, consequentemente, faz a vontade dele, né? E aí, quando a gente vê, ele vem explicar quem é esse consolador no verso 17. É o Espírito da Verdade, e que não é qualquer um que recebe, não. O mundo não conhece, não recebe esse Espírito. É o próprio Espírito Santo, que ele vai dizer mais lá na frente, no verso 26. Depois vocês leiam todo o capítulo, né? Só para não ficar muito longo, eu não vou ler tudo, mas lá no verso 26 ele vai dizer: Mas aquele consolador, que ele falou ali no nosso verso 16 aqui, né? Ele fala que é o Espírito Santo, que o Pai enviará no nome do Filho, e ele nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar tudo quanto o Senhor Jesus falou. Então, quando a gente ama o Senhor, a gente obedece. Se você se vê fazendo algo que a palavra diz para não fazer, você não está amando a Ele. E aí, o Espírito Santo, que deveria habitar em você, não está. Mas que lindo essa promessa quando a gente recebe e busca obedecer o Senhor, por quê? Porque ele nos garante um consolador, nos garante um espírito que habita em nós. E esse espírito, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem vai falar quando você estiver na rua precisando dar uma palavra de consolo. É o Espírito Santo que vai falar quando você precisa, como eu aqui agora, fortalecer as minhas amadas irmãs, né? Isso que eu pedi ao Senhor: Senhor, me dá uma palavra de fortalecimento. Por quê? Porque eu preciso me fortalecer. Então, uma forma de me fortalecer é fortalecendo as irmãs, pregando, falando, ensinando aquilo que vai vir para mim também, né?
Então, como que a gente pode ser fortalecido se a gente não cumpre os mandamentos do Senhor, não ama o Senhor? E aí eu volto ali para o verso 17, porque aí você fica sem esse espírito da verdade, e aí você fica no mundo. Por quê? Porque quem não conhece o espírito da verdade é o mundo, e o mundo não conhece. Então, aquela coisa de você, mas eu estou no mundo e o mundo me leva a isso, eu preciso fazer isso, eu preciso, sabe? Não tem como, tem sim, irmão. Tem sim como fugir do mundo, através da força do Espírito de Deus em nós, através da nossa busca pela obediência, através da prática do amor. A linguagem do amor ao Senhor é obedecer. Então, irmãos, né, que podem estar me ouvindo depois, a gente precisa conhecer, né, que existe, que o próprio Pai nos coloca o Espírito dele, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus, né, é dentro de nós. Então, e aí ele repete lá no verso 21, quem tem os mandamentos do Senhor e os guarda, nós temos os mandamentos? Temos, está aqui na palavra. E não é só no Novo Testamento, não. Vem lá de trás, vem lá na Torá, né? Aí ele fala: Este é o que me ama. Opa! Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. E ainda ficam perguntando assim: será que eu preciso guardar todos os mandamentos que estão na Torá? Mas não tem mais templo, ué. Se não tem mais templo, você não vai sacrificar. Mas aí não é desobediência, é porque não tem condição de fazer. Você não vai cumprir o mandamento do talite se é para homem e você é mulher. Você não vai cumprir aquilo que não te compete fazer. O homem não vai cumprir a purificação do seu fluxo de sangue se ele é homem. Então, não é para cumprir tudo, é para cumprir aquilo que nos cabe. É para cumprir os mandamentos que nós temos condição de cumprir. Né? Os judeus, mesmo que houvesse o tempo, que estão na diáspora, tem como cumprir? Não, não tem, porque eles não estão em Jerusalém. Então, o cumprir é aquilo que nos é permitido cumprir. Agora, quando a gente não busca cumprir todos os mandamentos, ou seja, não guarda aquilo que o Senhor nos ensinou, então a gente não está amando. E é o verso 21, né? O próprio Senhor Jesus quem fala isso, escrito por João, né? São palavras do Senhor, né? E aquele que me ama será amado de meu Pai. Gente, o Senhor fala que o Pai, né, Adonai, o Criador dos céus e da terra, aquele que me criou, te criou, ele nos ama individualmente. Ele ama as nações como um todo, ele ama, sim, ele vê cada nação como uma unidade, mas ele vê cada um de nós pequenininho. O que somos nós dentro de uma nação, né? Somos pequenininhos, mas ele nos ama individualmente. E por isso ele nos manda o Consolador, por isso ele nos manda o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que nos convence da verdade. É ele quem vai nos convencer. Então, se nós buscamos na letra, não, mas a Bíblia se contradiz, porque Jesus, nós estamos no tempo da graça, o tempo da graça sempre existiu. Davi já falava na graça do Senhor. Que história é essa de que a graça veio com Jesus? Aonde está escrito isso? A graça do Senhor, ela sempre existiu, porque ele sempre quis se apresentar a cada um de nós com a sua misericórdia. Davi fala, né? A misericórdia dele dura para sempre. O que é a misericórdia, se não o amor? O que é a misericórdia, se não você desobedecer, ele convencer, mas não retirar o espírito. Né? Davi já orava assim: não retire de mim o teu espírito. E dizer que a graça é só depois do Senhor, não, irmãos, a Bíblia é uma só, sabe? Não é judeus, não é católicos, não é crente,
Não, é a palavra de Deus que nós precisamos obedecer. Não a teologia reformista, não a teologia da Torá, nenhuma teologia. O que precisamos ver é o que está escrito, que ele nos deixou, uma palavra de milênios. O Novo Testamento são 2.000 anos, 2.000 anos, mas a Torá são milênios. 5.000 anos de palavra, 4.000 anos, mais de 4.000. Então, a gente precisa entender que se essa palavra se mantém até hoje, por mais que o inimigo queira destruir os judeus, destruir a palavra deles, né, a palavra que nos foi dada, que nos foi guardada, o Antigo Testamento, se ele está até hoje, é porque os judeus preservaram, é porque o inimigo faz de tudo para acabar com isso. Você acha que é porque não precisamos mais do Antigo Testamento? Claro que não. As profecias de Jesus estão todas nos profetas, né? Na Taná. Então, que a gente possa entender que ele nos deixou esse consolador, esse paracletos, esse chamado a estar conosco o tempo todo, a estar nos advogando, a estar nos convencendo, a estar nos guiando, a estar nos orientando. Ele habita em nós. É a presença de Deus que ele nos deixou, porque o Deus nos deu o seu espírito. É um espírito de santidade que vai querer que você se santifique, que você se purifique, que você elimine os maus hábitos. E a gente precisa entender que a melhor forma de começar isso, né, é um presente. Quando a gente se vê, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu era, graças a Deus, que estava sempre com a resposta na ponta da língua, né? Tipo, venha com paciente, você vai, sabe? A ira não me deixava pensar antes de falar. Como é bom você ver que você cresceu nisso. Como é bom você ver Jesus dizendo: eu deixei aquela seta, eu te dei aquele problema, só para você se ver vencendo essa parte, né, que é ser mansa, que é calar ao invés de responder, que é sair na elegância, sabe? É aquele tapa sem mão, né? Que você dá porque a pessoa não está esperando você vir com as mesmas pedras que ela te lançou. E você simplesmente não fala nada, como disse a Daia, né? Faz aquela cara de, como é que é? De paisagem, respira fundo e pede a Deus. É claro que a gente não aguenta sozinho, aí a gente corre para a pastora, ou corre para uma amiga que você confia, né? Fala, ajuda em oração para eu conseguir permanecer, porque a ira é grande, né? Mas o Senhor, o Espírito que habita em nós, graças a Deus, ele nos faz vencer a nós mesmos nessa hora em que a gente quer obedecer, mas muitas das vezes a nossa natureza, né, fica lutando contra. Então, é pedindo ao Espírito, né? É pedindo a esse Espírito Santo que o Senhor nos deixou, é pedindo a Ele que Ele nos ensine e nos faça lembrar, né, que precisamos ser mansos, que precisamos guardar a palavra, não por amor a nós mesmos, não por amor até ao próximo, mas por amor a Ele. É muito mais do que tudo. É mais até do que amar ao próximo. É amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o maior mandamento, né? E quantas vezes a gente não percebe que quando a gente deixa a nossa natureza pecaminosa nos influenciar, nos deixar pecar, né? Porque não deixa de ser um pecado, a gente perde, né, do Senhor esse amor, porque Ele não nos vê praticando a linguagem que Ele espera que a gente pratique. A linguagem de amor do Senhor para conosco foi entregar tudo. E por que que a gente não pode abrir mão, né? Deixar ser humilhada, deixar ser envergonhada, deixar ser entristecida, deixar tudo por amor a Ele, sabe? Ele é maior na minha vida, Ele é maior na sua vida do que todo problema que você possa estar passando ou vivenciando. E quem vai te fortalecer nisso tudo é o Espírito Santo. Ah, mas irmã, eu não consigo, dói muito. Dói, mas o Espírito Santo é o consolador. Então, quando a gente se volta para Ele, quando a gente
diz: eu quero te obedecer, eu não quero sair da graça do Senhor, né? Que é desse favor, dessa misericórdia, aí a gente fica mais forte. Então, eu quero agradecer a Deus, irmãos, porque passei por uma seta ontem e consegui ser aprovada. Sabe quando você clama ao Senhor e diz assim: Senhor, por que que eu estou passando por isso? E ele diz: para ser aprovada. Eu estou te testando e você está sendo aprovada. É para nos alegrar, irmão. Muitas das vezes aquilo que vem para nos entristecer, para ser seta para nós, na verdade, é para nos alegrar, para Deus dizer: tá vendo? O Espírito Santo habita em você, tá vendo? Você venceu mais essa seta, mais esse ardil do inimigo sobre a sua vida. E aí eu ainda quero, né, deixar mais um pouquinho aqui, lá no verso 28, que diz assim: ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente se alegrariam por ter dito vou para o Pai. Aí você fica, vai lá, né? Agora eu vou viver ali o que aqueles discípulos estão ouvindo. Ele está dizendo que ele vai embora, ele vai morrer, ele vai se afastar deles. É para eles se entristecerem. Assim como muitas das vezes a gente tem perdas, a gente tem coisas que vão nos entristecer. Mas o que que o Senhor nos garante? Ele diz aqui que ele vai, mas ele volta, né? Então, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E ele diz: eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Então, ele está falando da sua ida para o Pai, da sua entrega por nós, né? E isso ia entristecer os discípulos, mas ele quer que a gente se alegre. Então, se você tem motivo de tristeza, o Pai diz: se alegre. Ele diz lá no verso 1 desse mesmo capítulo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, o Pai, e crede em mim. Então, isso também é um momento, né? Se você não está crendo que Ele quer que você se alegre, que você saia desse ambiente de tristeza, de dor, para receber aquilo que Ele tem para você, porque muitas das vezes o que parece que é ruim, o que parece que é o caos, na verdade é para que haja luz. Não é assim? Quando estava em caos lá em Gênesis, Deus veio e falou: haja luz. Precisou que o caos se estabelecesse para que a luz viesse. Assim também precisou que o Senhor fosse e deixasse todos eles entristecidos, apavorados, em diáspora, sumiram todos. Por quê? Porque ele foi crucificado, e aí ficam todos com medo de acontecer a mesma coisa, né? E aí eu fico lembrando ali de Elias. Deus tem falado muito também isso comigo. Como que Elias, depois de uma grande vitória, né, Deus manda fogo em resposta à oração dele, todo mundo vê, todos os profetas declaram, só o Senhor é Deus, né, o Pai de todos, o Criador de todas as coisas, e aí depois ele fica com medo de uma palavra de uma mulher, né, de Jezabel, e vai se esconder e perde o ministério. Gente, ele perdeu o ministério porque foi se esconder. Primeiro que ele foi matar o que Deus mandou ele fazer, né? Saiu matando todos os profetas. Ele já tinha, sabe, às vezes a gente quer fazer com a força do nosso braço, com a nossa mão, e é a hora que a gente precisa estar com cara de paisagem. Deixa Deus fazer. Eu estou aqui e vai ser o que Deus quiser que vai acontecer. Sabe? Não, aí ele foi lá, não, aí, tá vendo? Deus me ouviu, então agora eu vou, e saiu matando os profetas. Depois fica dizendo que ele estava só. Olha quanto engano entrou no coração dele depois de uma grande vitória. Olha o perigo que a gente tem. Eu recebi uma vitória muito grande essa semana, e aí vem logo a seta depois. É sempre assim, quando você recebe uma vitória, ai, Deus se mostrou presente, sabe, meu filho que estava morando comigo conseguiu a casa dele, glória a Deus. Aí, no outro dia, vem a seta para te tirar daquela alegria, daquela paz, daquele shalom, mas aí a gente não pode ser como Elias, se esconder, ficar com medo por causa de uma palavra de Jezabel, ou seja lá,
de onde vem, né? A gente precisa o quê? Permanecer, permanecer. Eu cheguei a pensar, eu acho que eu vou falar com a pastora, que eu estou meio triste, não vou. Jesus, você vai sim fazer aquilo que eu determinei que você fosse fazer. Quantas vezes a gente quer fugir? Porque não sou ele, não é você, vai ser eu que vou falar com as minhas filhas. Eu quero usar a sua boca para falar com as minhas filhas. Por que você vai fugir? Vai fazer igual Elias? Se esconder lá na caverna? Vou precisar te arrancar? E assim é conosco, irmãs. Não creia que as setas vêm, mas nós estamos aqui escudadas no Senhor. Existe um espírito dentro de nós que nos fortalece, que é escudo da cabeça aos pés e que não nos deixa ser enganado. E a gente só precisa crer. Credes em Deus, crede também em mim. Sabe? O Senhor, ele nos deixou o Espírito Santo. Não abra mão desse Espírito, sabe? Já acordo de manhã assim, bom dia, Espírito Santo, obrigada por estar comigo em todo o tempo. Aí vem a seta, ué, o Espírito saiu? Não, peraí, o Espírito está aqui. Diz aí, o que eu faço agora? Né? É assim que a gente tem que andar, na certeza de que ele está dentro de nós, né? E ele pode fazer até o sobrenatural se mover. Ele pode fazer com que você se transforme naquilo que você não era, que você veja a sua transformação. E isso é lindo, isso é para nos alegrar. Então, quando vier a tentação, quando vier o problema, quando vier a dificuldade, quando o recurso não vier, você só glorifica e fala: Espírito Santo, qual é o meu papel em tudo isso? O que eu preciso fazer para vencer essa seta, para vencer essa minha aflição? Porque ele é aquele que nos tira da angústia, ele vai te dar palavra, ele vai te dar consolo, ele vai abrir a palavra e dizer para você, né, que ele é a videira verdadeira, como diz o 15. E o pai é o lavrador, olha só. Ele é a videira, ele é aquele que dá fruto. O Pai que nos deixou o Espírito Santo dele em nós vai estar o quê? Nos alimentando, nos dando a condição de sermos raiz, né? De estar fortalecida, preso nessa videira. Agora, essa videira é para quê? Por que nós estamos alicerçados, presos, né? Sendo um ramo dessa videira? Para dar fruto, para dar fruto. Então, tudo, quando eu pensava, né? Eu sou escolhida ou eu só fui chamada e não fui escolhida do Senhor, que era a minha primeira meditação. Aí, o que o Senhor fala? Ele fala assim: nós somos escolhidos para algo, nós somos chamados com um propósito. E aqui ele fala justamente sobre isso, né? Quando ele está ali nas últimas orientações, nas últimas orientações dele, porque foram as últimas palavras, né? O último ensino dele, a gente precisa andar como o mestre, né, nos ensinou a andar. E ele nos ensina como? Se a gente não estiver ligado nele, ele nos deixou o Espírito para estar, ele vai cortar. Você quer ser um ramo que é limpo? Porque quando vem a seta, ela está fazendo o quê? Ela está limpando o ramo para que você possa florescer e frutificar. É por isso que ele limpa aquele que dá fruto. Agora, aquele que não dá fruto, ele corta, sabe? E aí eu vejo, né, comparando lá com essa saída de Elias, depois dele ter dado fruto, veio a seta para limpá-lo. E, no meu entendimento, ele não foi aprovado, por quê? Por que ele teve que ser arrebatado? Porque ele teve que ter lá um tete a tete com o pai. Que história é essa de você fugir do chamado? Não era isso que eu tinha para você, eu tive que te mandar ungir outro para fazer aquilo que você deveria fazer. Ele mandou Eliseu ungir os reis, que era papel do Elias fazer. Então, que a gente tenha esse cuidado. Existe um
propósito, chamado para cada um de nós. Você precisa, se você ainda não conhece, descobrir. Da última vez que eu ministrei, eu falei que nós somos o calcanhar, né? Os missionários são o calcanhar, que caminham, que são esquecidos, que ninguém vê, está lá escondidinho, mas é ele que sustenta o corpo, é ele que caminha para. Agora, caminha para onde? Né? Qual é o chamado seu? É preciso que conheçamos esse chamado para que possamos caminhar não para a direita nem para a esquerda. E qual é a melhor forma de conhecer esse chamado? É perguntando ao Espírito, é pedindo ao Espírito Santo que se manifeste, porque ele fala aqui, que acho que é no verso 26, que ele fala, eu não li todo, né? Toda, deixe-vos a paz, não. Eu não me lembro agora qual é o verso, mas ele fala, né, que ele vai nos deixar a direção, quem vai nos dar é o Espírito Santo. Então, se você está querendo dar fruto, você está ligado na videira, o Espírito Santo habita em você. A primeira coisa que a gente precisa fazer é obedecer. Obedecer a quê? Ah, mas eu não sei qual é o meu chamado. Eu não sei se eu fui escolhida para isso ou para aquilo. Irmãs, simplesmente obedeça ao que está na palavra, que o Espírito Santo vai colocar no seu coração qual é o seu chamado. Ele vai se manifestar, né? Eu não me lembro aqui agora o versículo que eu não anotei, mas ele fala: "E eu me manifestarei". O Senhor Jesus se manifesta através do seu Espírito em nós, né? O Espírito é santo e ele pertence ao Senhor e ele está sempre pronto. Nós é que muitas vezes tapamos nossos ouvidos, é que muitas vezes queremos, a nossa alma quer prevalecer sobre o Espírito Santo que habita em nós. Então, que a gente possa anular a nossa alma, como Davi já pedia, né? Alma, quieta-te, alma, emudeça, dá ordem, você pode dar ordem aos seus sentimentos, sabe? Tá ruim, fui envergonhada, mas Deus é maior na minha vida. Jesus também foi, coitado, né? Passar um pouquinho, muito pouquinho, mas ele foi envergonhado. Olha, o nosso Senhor, que se esvaziou por nós, foi envergonhado, foi humilhado, foi cuspido. Quem sou eu para também não me deixar ser e não, sabe, permanecer? O importante é permanecer, sabendo que o Espírito Santo habita em nós. Então, que essa palavra, né, possa estar guardada no nosso coração. E aí, eu vou ler o verso 16 do capítulo 15, né, que Jesus fala: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E ele vos escolheu para quê? E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Irmãos, é um versículo poderoso, poderoso. Você que está aqui nessa tarde, você que está me ouvindo, mesmo que seja depois, você foi escolhido. Ele diz que você foi escolhido. E é o Senhor quem escolhe a cada um de nós, mas ele escolhe com um propósito, dar fruto, né? E nós, será que nós estamos dando fruto? O nosso fruto é a mansidão, é o amor ao próximo, é o amor a Deus sobre todas as coisas, né? Está lá em Gálatas 5, né, 22. A gente tem o fruto do Espírito, mas tem também a obra do Senhor, que ele nos comissiona a fazer, que ele nos chama a fazer, né? Então, que a gente possa guardar isso, obedecer é dar fruto dentro de nós, com as nossas ações, que provam o amor a Deus, né? Mas é também fazer a obra que ele nos chamou a fazer. Então, que a gente não fuja daquilo que o Senhor, ele deu o dom para você de orar e curar enfermos, precisa ir a hospitais,
precisa caminhar nesse dom. Ele me deu o dom de ensinar, de explicar, então precisa pregar, precisa ministrar a palavra. Mas ele me deu o dom foi de evangelizar, de conversar. Então fale a tempo e fora de tempo sobre o amor do Senhor. É preciso reconhecer qual é o dom e permanecer, fazer com que ele seja frutífero nas nossas vidas. Isso é o que Deus colocou aqui no meu coração, que vocês possam ler como dever de casa, como todo bom professor, os capítulos 14, 15 e 16, que eu tenho certeza que vocês lendo, o Espírito Santo vai falar com vocês, vai falar, assim como falou comigo. Amém? Vamos então à ceia, ou você vai colocar o louvor primeiro, Daia? Ministramos a ceia? Amém. Então pega aí seu pão. Pai, a tua palavra é verdade, o teu Espírito que habita em nós, ele é a verdade. E é ele quem vai nos convencer do quanto nós pecamos, de todo o juízo que nós deveríamos, né, estar sendo julgados. Papai, que nós possamos, né, apesar da nossa justiça, a tua palavra diz que é como trapo de imundícia, que nós possamos buscar a tua justiça, né? Sendo o pão que desceu dos céus, o nosso Yeshua, o nosso Jesus, o pão vivo que nos dá vida. Sim, Pai, que nós possamos levar vida àqueles que nos cercam, que nós possamos ser testemunho, né, de Yeshua, ser testemunho daquele que morreu por nós, e assim profetizarmos sobre a vida daqueles que nos cercam. Que esse pão que agora comemos possa nos alimentar, nos trazendo alegria, alimentar o nosso espírito, que é santo, nos santificando, alimentar o nosso espírito no entendimento, na sabedoria que só o Espírito Santo tem. Senhor, dá-nos a sabedoria que precisamos no falar, no agir, no fazer, no comer, no jejuar, porque nós queremos te agradar. Como diz Isaías 58, o jejum que o Senhor escolhe é amar ao próximo, é amar a Deus, é liberar o próximo da prisão, amar os que estão vulneráveis e ajudá-los de alguma maneira, que nós possamos cumprir e receber a promessa de Isaías 58:8. Em nome de Yeshua, comamos. Da mesma forma que possamos ser santificados pelo sangue de Yeshua representado nesse suco ou nesse vinho, aquilo que você está aí na mão para tomar, que representa o sangue que nos purifica, o sangue que nos liberta, e nós fazemos isso em memória do Senhor, porque é uma ordenança dele, e nós queremos obedecê-lo, porque nós o amamos e queremos demonstrar esse amor na nossa obediência, de estar em memória dele, tomando esse suco da vide, em agradecimento ao Pai, por ele ter derramado seu sangue, para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a nos manter purificados e santos, em nome de Yeshua. Bebamos. Amém?